Olá para você que está acompanhando as redes sociais da TVGC nesse momento. A reportagem da TVGC está ao vivo aqui direto de São Miguel do Oeste para trazer informações para você. Olha, o Extremo Oeste então já elegeu, os novos diretores aí para a gestão 2021-2024 do CIMESC. O doutor Antônio Duarte, então, foi reeleito, presidente da regional, então presidente aqui do Extremo Oeste, e vai contar um pouquinho pra gente. Doutor Antônio, obrigada por atender nossa reportagem, por nos trazer informações aqui. Conta um pouquinho pra gente quando foi essa eleição, por quanto tempo que a diretoria fica empossada, fica no cargo. Bom dia e seja bem-vindo aqui à TVGC. Bom dia, Pila, bom dia a todos que nos acompanham. A diretoria, o CIMESC, é o Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, tem uma estrutura que é uma diretoria central, estadual, que é o Dr. Ciro Sonsini, o presidente já pelo segundo mandato, é um anestesista lá de Florianópolis, que tem uma história muito importante no país inteiro de liderança de defesa do médico. E aqui na nossa região, a nossa diretoria foi reeleita, eu como estou presidente no momento, o doutor Romar e o doutor Márcio, que somos a diretoria regional. A eleição aconteceu de forma online, agora nesse mês que encerrou-se ontem, concluiu na tarde do dia 28. É uma eleição pela segunda vez dessa forma, porque não tem como fazer eleição com papel, todo mundo é ocupado. E a gente fica por 4 anos o mandato e o objetivo principal do sindicato é a defesa do médico, do trabalho do médico e das relações do médico com a sociedade. Certo, doutor. E não tem como a gente não acabar questionando, doutor, sobre a situação relacionada à pandemia, Como é que estão as ações do sindicato com relação à pandemia da Covid, Como que o sindicato também está vendo esse momento atual? O sindicato está muito atento a isso, especialmente as questões de proteção do médico, a fiscalização do fornecimento de EPIs. No momento do início da vacinação, o sindicato foi muito forte também na cobrança de que os médicos fossem os vacinados, especialmente de acordo com o seu local de trabalho, com as prioridades. Isso aconteceu, sem a vacina aqui na nossa região e no estado todo, como no país, assim, os médicos da linha de frente tiveram a prioridade, mas a gente esteve fiscalizando isso. A questão também da proteção, o CIMESC fez no início da pandemia um seguro aos médicos, pago pelo sindicato, como uma proteção às famílias do médico, um seguro de vida com uma cobertura específica relacionada à pandemia. Além disso, a gente tem uma vigilância muito importante da questão do trabalho do médico, das condições e especialmente os abusos que possam acontecer em relação à relação de trabalho do médico. O CIMESC não é uma entidade científica, então a cobrança e as ações que o sindicato faz são voltadas à questão da relação de trabalho, relação de condição de trabalho, relação de emprego, empregado, empregador, Temos uma batalha muito importante aí na questão do SAMU, um foco, uma das grandes preocupações do sindicato é a relação de trabalho do SAMU com os médicos, que hoje é feito por uma empresa terceirizada pelo Estado, que está tendo bastante problema. Para ter uma ideia, os médicos já estão há 3 anos sem férias no SAMU.
Os médicos estão há 7 anos sem reajuste salarial no SAMU. Isso o sindicato está batalhando, inclusive com ações impetradas na justiça, com ganho de causa já, mas aí por conta da pandemia as coisas estão mais acomodadas, ainda mesmo reconhecendo o direito, a justiça ainda não obrigou a empresa a fazer as coisas que deve por conta do risco da falha do serviço. São demandas bastante importantes, né, doutor? Ainda eu ia te perguntar, né, acabou também já respondendo nessa pergunta, mas a respeito das condições de trabalho aqui dos médicos da nossa região, né? Como que os médicos veem isso? Está faltando alguma coisa? Está faltando equipamento? Está faltando algo para dar mais estrutura, mais segurança para o atendimento dos médicos aqui na nossa região? Nós vivemos aqui, o nosso estado e a nossa região, a gente pode dizer que somos privilegiados, né? Pelas estruturas existentes, pela qualidade do atendimento, pela qualidade de vida que a gente tem aqui. Felizmente a gente não tem recebido nenhuma denúncia grave na questão do atendimento ao Covid, de negligência ao atendimento médico ou à estrutura para o atendimento médico. É claro que a gente tem as limitações próprios, especialmente dos hospitais da região aqui, os hospitais menores, têm limitação ao atendimento. O Hospital Regional aqui de São Miguel absorve muito bem essa demanda, ampliou o seu atendimento, né? Criando aí praticamente 3 escalas novas de serviço médico e com 25 leitos e o atendimento integral aqui não tem tido problemas que não sejam os problemas relacionados à pandemia, à gravidade da doença, ao volume de casos, à dificuldade com insumos, especialmente algumas específicas medicações que todo mundo já conhece, os kits de sedação e tudo mais, mas tudo nenhum paciente ficou sem, né? A gente teve a expectativa, a ansiedade porque está acabando, mas aí nunca ficamos sem. Felizmente, as ações, tanto administrativas como de governo aqui do estado, conseguiram contornar isso. A grande dificuldade é exatamente pela própria dificuldade que a doença provoca, né? E uma das coisas que a gente tem falado sempre é que nós estamos aí há 1 ano e meio nesse enfrentamento, que está na hora das coisas começarem a ser construídas, as estruturas têm que ficarem definitivas, porque já se viu que nós não vamos de uma hora para outra ficar sem isso. Mudar esse cenário, né? Eu acho que vai controlar, as vacinas estão aí demonstrando onde elas já estão mais adiantadas, demonstraram a eficácia, demonstraram a diminuição importante dos casos, mas não erradica a doença, ou seja, não resolve definitivamente, a partir de tal situação não vamos mais ter a doença, não. A gente consegue controlar muito, diminui muito o número de casos, diminui muito a gravidade dos casos, mas não acaba. Então as estruturas precisam ser melhoradas, especialmente as estruturas físicas, né, que tem muita estrutura que está adaptada, né, e isso não pode ficar ad eternum adaptada. Então as estruturas devem ser sim construídas, né? Acho que chegou o momento das lideranças, né, regionais se darem conta que precisa construir estruturas, né? Precisa aumentar o hospital, precisa aumentar a estrutura para atender melhor essa situação, né? Até agora esse aumento aí triplicou o número de leitos de UTI, por exemplo, aqui do Hospital Regional, mas nos espaços já existentes. Então
não são espaços ideais. Já não tem mais ideais. Espaço físico para ampliação. Exatamente, né, exatamente. Não tem espaço físico. A gente tem também o exemplo de Maravilha, o Hospital de Maravilha transformou a sua UTI em UTI Covid, então se perdeu 10 leitos de UTI geral, que as outras coisas também estão precisando. As pessoas continuam tendo derrame, continuam tendo infecção, continuam tendo infarto, continuam os acidentes. Parece que tem momentos em que os acidentes afloram, né? Ontem mesmo a gente teve aí na cidade 3 atropelamentos, né? Tivemos acidentes nas estradas graves aí nos últimos tempos. O pessoal precisa de atenção especializada, de medicina intensiva, que está em falta. É verdade. Então, uma estrutura até como medida de prevenção já, né? Não esperar a situação se agravar para daí correr atrás. Leva um certo tempo, né, doutor? E às vezes você acaba perdendo vidas nesse tempo todo, né? Tá certo. Além disso, doutor, o senhor falou, né, da situação do SAMU, que é algo que se espera, né, para a categoria. Algo mais que o sindicato aguarda resposta? Alguma demanda importante para a categoria? Tem muitas demandas em andamento, né? Algumas coisas que não é a nossa realidade daqui, a realidade mais lá do pessoal do litoral, que são os que aqui, infelizmente ou felizmente, assim, a gente não tem estruturas estaduais próprias, né, de médicos do estado trabalhando aqui na nossa região. Mas lá no litoral, os grandes hospitais estaduais, lá tem muita demanda referente a dissídio coletivo, essas coisas. O sindicato está atuando. Ontem mesmo saiu uma decisão da EBSER, que é uma empresa estatal do governo federal que contratou mão de obra especializada nos hospitais grandes lá, o Hospital Universitário, o Hospital Celso Ramos, que estavam também numa demanda e foi através de ação do sindicato, né, conseguido uma resolução. Então tem essas situações, algumas situações específicas que o sindicato tem muita ação individual, né, onde uma equipe de assessoria jurídica está prestando 24 horas por dia, 7 dias por semana atenção aos sindicalizados. A assessoria tributária também para fins de ajuda ao médico nas suas questões relacionadas a impostos, a assessoria previdenciária também, um escritório especializado nisso, que orienta o médico na sua vida pessoal relacionada à aposentadoria, recursos para isso. Então a gente tem bastante ação, né? O sindicato é amplo, às vezes o pessoal acaba não acionando porque não lembra de perguntar se o sindicato tem, né? Mas o sindicato tem muita coisa. Que bacana. Doutora, a gente quer agradecer aqui sua participação, né, falando sobre essas demandas bastante importantes, sobre o sindicato, o trabalho que o sindicato realiza, também sobre a pandemia, né, a necessidade de dar uma melhor estrutura, né, para os nossos hospitais. E a gente quer muito agradecer aqui e deixar claro um espaço, né, para as suas considerações e também para mais um recado para o pessoal, né? A gente continua com a pandemia, já foi confirmado que o estado vive a terceira onda já da Covid, então mesmo com a vacina, né, doutor, não é momento das pessoas relaxarem nos cuidados, continua sendo uma pandemia grave que tem sim tirado muitas vidas, né? Exato, isso é essencial que seja mantido o cuidado, né? A gente está já há 1 ano e meio, todo mundo quer confraternizar, todo mundo quer visitar os amigos, todo mundo quer visitar os familiares, mas isso ainda não é o momento, né? A gente tem que manter o cuidado. A gente vê ainda que quando acontece os descuidos, a coisa piora muito. A gente está vivendo um momento em que a vacina está chegando, então é essencial que as pessoas vão fazer a vacina. Quem não fez a segunda dose, teve uma reação na primeira dose, é normal que isso aconteça, é esperado que isso aconteça.
Então não tem problema, vá, procure o seu médico, procure orientação sobre essa reação, como que vai ser, como que foi, entender a situação, mas não deixem de procurar a vacina. A vacina é essencial. A vacina, ao ser vacinado, você, além de se proteger, protege os seus entes queridos, protege os seus amigos, as suas colegas de trabalho, né? A gente vê que a vacina tem uma excelente ação. Onde foi feita a vacina, tivemos já comprovação de uma diminuição de casos. Então, a vacina é essencial. Agora o momento é de se vacinar. Todo mundo que tem a oportunidade, conforme vai chegando a sua vez, tem que ir. E quem não fez ainda, e que já passou, fez a primeira dose e não quis ir fazer a segunda, está errado. Tem que fazer, é essencial. Para completar a imunização, né, doutor? Exatamente. Só dessa forma nós vamos conseguir voltar a ter uma vida parecida com a que tínhamos antes da pandemia. Certo. E é aquilo, né? Vacina boa é a vacina feita, a vacina do braço, né, doutor? É a que tem, é a da vez. Não tem que escolher vacina. A vacina, além disso, a vacinação, ao que a gente sabe, possivelmente vamos ter vacinas por um longo tempo ainda. Vamos ter que fazer vacina de novo ano que vem, assim como da gripe, né? Então, se não fez a que quer esse ano que vem, quem sabe chega. Então, não tem que escolher, tem aqui ir fazer. Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez por atender nossa reportagem. Nós recebemos o médico Antônio Duarte, presidente regional do Sindicato dos Médicos, né, aqui do Extremo Oeste, então, do Sindicato dos Médicos, né, de Santa Catarina, mas da região, então, doutor Antônio Duarte conversando aqui com a nossa reportagem sobre esses assuntos bastante importantes. A gente quer agradecer muito também você que está aí do outro lado da telinha, que acompanhou aqui nossa reportagem. Um ótimo dia a todos.